Ok. Muito bom. Agora com o slide certo, né? Vivendo e aprendendo, viu, Bonavita? Nós estamos com 2 canais ao vivo, né? YouTube e Facebook, e aquela hora o erro foi meu, tá bom? Eu assumo o erro. Por isso que eu me apresentei, para o pessoal saber que o Kleber Pereira, CEO da iProcesso, cometeu um erro, lançou as 5 dicas antes. Olha só que gafe. Mas vamos lá, Rubem. É um equívoco que pode ser recuperado. Muito resgatado, muito bom. Eu não Resgatado. perdi. Eu não perdi. Resgatado. Tá vendo? Okay. A gente aprende a cada webinar, meu amigo. Vamos lá. Já ganhamos 5 dicas ou dos especialistas. Vamos lá. Pilota aí, Rubem. Tá bom. É importante. A primeira dica que eu dou é que você tem que aproveitar esse período de baixa atividade econômica, porque nós estamos num período de exceção. Você tem um período de, vamos dizer, calamidade. Então, esse período aqui, estão suspensas todas as atividades de fiscalização e penalidades. Toda essa fiscalização que o dia a dia ocorre, das intimações e tal, isso está suspenso durante esse período. Então, é o melhor período que você tem para fazer as correções do seu processo fiscal. Que aí você consegue eliminar suas exposições fiscais e manter o processo com uma das coisas mais importantes que tem que ter. É você em linha com a legislação vigente. Então, vamos aproveitar esse período da pandemia, que nós estamos numa exceção de legislação, que nós não vamos ser penalizados por nada. Então, nós não podemos perder esse período. Essa janela vai fechar. Daqui a pouco ela fecha, né? Porque o governo botou muito dinheiro na rua, daqui a pouco ele vai vir, né? Igual um leão com a garganta, né? A boca aberta com a fome danada em cima da gente, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Agora, é importante, aí, assim, a segunda dica. Saia da inércia, né, Rubem? Porque, assim, essa dica é extremamente importante, porque nos webinars anteriores nós falamos assim, saia da inércia. E aqui, essa dica ela é importante porque muitas pessoas que estão assistindo o webinar talvez não imaginariam um caminho, uma oportunidade de você resgatar um dinheiro, um capital que nesse momento é importante. Então você tem os 2 lados favoráveis, né? Você tem uma baixa de caixa, você tem que se capitalizar para você acelerar a tua economia dentro do novo mercado, quer dizer, um estilingue. Como é que você impulsiona se você não tem capital? Então, aproveite esse momento de baixa, onde você está em letargia empresarial no ecossistema e passa a pesquisar e vai atrás dessas oportunidades. Essa dica é a primeira e eu diria que realmente é de ouro, viu? E não vai tirar dinheiro do bolso para... Não vai tirar dinheiro, exatamente. Você entendeu? Pois é. Agora, e outra coisa, estado de calamidade, estamos numa exceção. Quando é que nós vamos ter outra calamidade? Não sei. Não, vamos ter... Ou seja, você tem, né, no mercado, você tem os famosos Wednesday Day, impeachment e tal, mas isso não afeta a economia, mas não para do jeito que parou. Não suspende a atividade econômica. Né? Para mim é uma coisa inédita, né? Passar por uma pandemia que está suspensa. Então, ou seja, a Receita não está fazendo nada em termos de penalização e fiscalização. Tá? Mas não se esqueça, isso é uma mola retraída, porque está sendo retraída a mola. Quando soltar, a mola vem naquele impulso, né? É isso aí. A gente já conhece. Então, a segunda dica que eu dou é para você... As empresas têm que equacionar o impacto atual dos tributos na sua cadeia de valor. Porque a gente vê que as margens... Quando você vai botar uma margem de lucro, a gente vê que muitos desconhecem qual é o impacto do tributo na tua cadeia de valor. Então, muitos são surpreendidos do tipo, eu vendi esse produto e o imposto está isso aqui, fiquei no prejuízo. Né? Então, o que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte, não é só o que você compra. O que você comprou, tem que olhar, tá bom, fazer saneamento cadastro, a NCM correta e tal. Agora, o mais importante, lembra que eu falei que a gente tem 1 para 27? O que você compra, você envia para qual estado? Esse estado tem um regime especial para essa tua mercadoria? Aí é que a gente chama de fazer a correta classificação fiscal. Ou seja, o tratamento do produto na sua cadeia de valor correta. Para onde que vai esse produto? Ele vai ser utilizado em quê?
Isso é importante, que a maioria das empresas erra nessa margem. Ou seja, por quê? Porque erra no componente tributos na sua cadeia de valor, na composição de custo. Então, isso é muito importante, porque você precisa disso, inclusive, para ter o seu ganho. Eu vou citar um exemplo que, por exemplo, em inglês, charuto é cigars, né? Uhum. Quem traduziu como cigarro. Cigarro tem um imposto 300 vezes maior do que o charuto. Então, ele estava vendendo aquele charuto com uma carga tributária de 300% a mais, ou seja, o preço estava caro, a margem era pequena e o charuto não saía. Ele não vendia o charuto, ele podia ter vendido o charuto dele 270% mais barato. Você tem uma ideia, porque a carga do charuto era 30%, e estava aplicando uma de 300%. Olha a diferença disso, né? na cadeia de valor, né? Exatamente. Essa é a minha segunda dica, né? Isso aí. Então vamos lá para a terceira. É importante que você entenda a necessidade de você buscar uma assessoria externa. Agora, uma assessoria externa com credibilidade, que tenha realizações devidamente comprovadas, tá? Porque aquilo tudo que eu falei, essa ação reduz o tempo de resgate e evita os famosos vendedores do tipo... É porque a gente ouve muita gente falar assim, olha, escuta uma palestra e fala assim, sai dali e diz assim, isso eu também faço. Bom, eu não tenho descrédito de ninguém, acho que todo mundo é competente. Se alguém fez, porque outros não vão fazer. Certo? Mas nessa hora que eu faço uma analogia. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vou viajar de avião. Eu passo por 2 aviões. Ok. São iguais, modelos iguais, perfeito. Num tem dois pilotos mais jovens na cabine. No outro, eu vejo 2 pilotos mais experientes, grisalhos. Sabe qual avião que eu pego? Eu pego dos grisalhos, porque eles já passaram por muito mais coisa que os outros. Não sei se conseguirão passar, mas aqueles ali eu tenho certeza que já passaram por uma coisa. Então, experiência nessa hora... Essa hora é importante. Olha, eu vou entrar no avião daqueles 2 ali. Você sabe que eu não tenho a menor dúvida disso. Você sabe que eu pensei numa coisa, eu acho que é oportuno? Eu mandaria um piloto trocar com outro. Eu ia com um jovem com um pouco mais de idade, exatamente para você poder juntar a agilidade com a experiência. Essa pode ser uma outra dica também. Só que você está falando de uma coisa que é importante, que agora, viu, Bono? Não esqueci da historinha, não, que agora eu vou entrar na historinha. Você viu a deixa que eu dei? Você entendeu? Vamos lá. Sim, entendi. Então, você não... Olha só, você escolheu os pilotos mais novos. Agora, tem uma outra coisa que você precisa entender. Ainda no campo da aviação. A agilidade, a rapidez. Então, no campo da aviação, quando eu olho para os meus 60 meses atrás... Sabe o que eu olho em relação a hoje em dia? Eu estou olhando um avião cheio de dinheiro. Isso aí. Ok? Quando eu estou olhando para trás. O que eu estou olhando atualmente? Não é nem um avião. Eu estou olhando um fusquinha com uma grana no porta-luva. Então, cada mês que você demora, você está ganhando um fusquinha com dinheirinho no porta-luva e está perdendo aquele avião de dinheiro. Tá? É isso aí. Né? Essa é outra dica. Então, não caia no conto, não perca tempo com aventureiros. Existem empresas especializadas em fazer esse tipo de serviço. Agora, igual aquilo, antes de comprar alguma coisa, pela internet, vá lá no Reclame Aqui e veja o histórico de cada empresa. Vê onde tem capital intelectual, aonde eles podem te atender no menor tempo possível. Não, e é extremamente importante isso, Rubem, pelo seguinte, dentro da área de sistemas, existem softwares, mesmo com inteligência artificial, com uma linguagem... voltada para a formação e criação, né, de resultados, mas essencialmente hoje, aquilo que o homem produz é ímpar. Né? Tanto a questão da legislação, como a interpretação, como a ciência para você cruzar as informações e a análise sobre esses resultados. Então, isso que você está falando é importante nesse aspecto, né? Brincadeiras à parte, a velocidade ela acontece pela tecnologia e a intelectualidade, todo o capital intelectual, ele se dá exatamente pela sabedoria. A cruzamento desses dois é a curva ótima, porque você consegue rapidamente obter informações com uma inteligência de extração e
usar essa inteligência, esse capital intelectual para a análise, tá certo? Então, corrobora isso que você está dizendo. Esse é o ponto. Não adianta você ficar 6 meses fazendo uma análise de resultado, porque é aquilo que você passou. A janela do tempo é de 6. Cada um que você anda, você perde 1. Né? Sim, e importante dizer que na metodologia, para eu fechar, como é que é a metodologia? A gente tem as ferramentas que já foram parametrizadas de acordo com o capital intelectual. Dali, vai para o BI. A gente tem os resultados. Quem é que vai analisar isso? Esse capital intelectual que vai analisar, e ele vai dar agilidade e vai ser assertivo justamente no tempo para você aproveitar esse tempo, que a última análise é do capital intelectual. Porque ele que vai agilizar a saída para você ter esse tempo. Agora vamos aproveitar, porque o capital intelectual foi extremamente rápido para fazer a análise dos cubos, de tudo que ele montou. Agora, o que tem? Ele é muito rápido fazer isso, porque ele tem capital intelectual, ele é ágil. Então, a entrega fica em menor tempo. É isso aí. Tá? Então, na metodologia, tem a ferramenta baseada no capital intelectual e depois tem a análise do capital intelectual. Tá? Então, ele é muito importante que ele entra no momento da concepção da ferramenta e ele entra no momento do resultado da ferramenta. É o input e output, perfeito. Senhores, exatamente. Vou passar a palavra para o Bonavita, mas para que nós não estouremos o tempo. Falta o quinto, falta o quarto e o quinto. 5 minutos, 15 para as 7. Para completar, o trabalho intelectual que a gente está falando, ele é feito normalmente para todos os casos. Porém, em qualquer caso, nós fazemos uma amostragem no movimento de 30 dias da empresa para saber se está salgado demais ou doce demais aquele caldo. Então, a gente não faz o trabalho por fazer o trabalho. A gente faz um pré-trabalho, um levantamento bem rápido, bem simples, para saber, cliente, tem aquele avião cheio, ou estava a porta aberta e o avião vazou tudo. Então, isso é importante entender que é um trabalho até preventivo, às vezes curativo, dependendo da realidade de cada cliente, independente do segmento ou tributo, ok? Pronto. Ok, então vamos passar para a quarta dica aí. Espero que as 3 tenham sido boas dicas, né? Vamos lá para a quarta. Quebre o paradigma sobre tributos, se eles seriam um peso, uma ameaça constante. Eu já provei, eu já demonstrei ao longo dessa apresentação, espero que eu tenha convencido vocês que vocês têm que navegar a favor do tributo, tem uma hora que o vento está a favor. Então, já se criou o estigma de tributos, não, é sempre alguma coisa contra. Não, você tem que mudar isso, você tem que entender que a própria legislação, a partir do momento que ela faz as majorações, ela também faz as diminuições. Ela também faz a parte de diminuir o custo disso. Então, se você foi majorado um período, aproveita o período que agora ela está dizendo que você tem uma redução dos teus custos. Tá? Então, você precisa saber que sempre surgem oportunidades que não são aproveitadas da legislação. Então, você tem que usar elas a seu favor. Né? Então, quebra esse paradigma. Tem tributos, é uma coisa chata. Vou falar uma coisa pessoal. Eu gostaria de pagar 2 milhões de imposto de renda. Eu ficaria satisfeito da vida. Ou você paga 2 milhões de imposto de renda. Mas eu pago, mas imagina quanto eu ganho. Eu não é. Então, você, né, como pessoa física, eu garanto para você que você ficaria satisfeito de pagar 2 milhões de imposto de renda. Né? Acredito aqui que não teria nenhum problema. Né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter para quebrar esse paradigma. Tá? E outra coisa importante. O quinto que eu dou é o seguinte, você tem que fazer da gestão tributária, a gestão tributária é um diferencial extremamente competitivo no mercado, tá? Porque ele te dá o quê? Uma transparência em termos de gestão tributária, inclusive como existem as certificações, ISO, Sigma Six, tal, existem as certificações tributárias. Essas certificações tributárias, o que elas te facilitam? Elas facilitam, inclusive, o relacionamento com empresas que também têm essa gestão tributária. Tem várias empresas, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, e tem dentro dos seus requisitos qual é a tua certificação tributária. Para fazer negócio com a gente, você tem que ter uma certificação tributária. Então, até para você se relacionar com empresas importantes, elas vão te perguntar, você tem certificação tributária? Você diz, não tem nenhuma. Sabe quem vai passar na tua frente? Outra empresa que pode ser muito pior do que a sua, muito menor do que a sua, mas vai ganhar o negócio porque ela tem uma certificação tributária.
Indiretamente, o que acontece? Para empresas de capital aberto, a partir do momento que você tem uma gestão tributária, uma certificação tributária, você é considerado... Por que o pessoal chama as ações blue chips? Por que existe esse termo? As ações blue chips na Bolsa não são aquelas ações que você vê de volatilidade. Ela sobe, desce, sobe, desce. Não. Elas têm uma subida constante, bastante dividendos, e não tem nenhum tipo de alteração na velocidade dela, nenhuma que a gente chama de volatilidade. Ela não tem movimentos bruscos. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso vai transformar a tua empresa numa empresa transparente, que você vai ver que você amplia o teu horizonte de associações, de relacionamentos com outras empresas transparentes. E o que eu quero dizer é o seguinte: o sarrafo está baixando, o T-Rex é muito competente, eles começaram fazendo, vamos agora, empresas que faturam 100 milhões, o sarrafo baixou 80, 20, o sarrafo vai chegar em você. Não tenha dúvida, porque é uma coisa de informática, o sarrafo vai chegar em todos nós, tá? Porque ela vai fazer os cruzamentos todinhos, ela tem capacidade. Tá? Então, você achar que nunca vai chegar em você, não, vai chegar. Não pode chegar. O tempo a gente não sabe precisar, mas sabe que vai chegar. E aí a outra dica é assim, né? A gente não sabe quando, assim como a pandemia foi um marco antes e pós, né? Quem esperava a pandemia? Você tem eventos Ninguém. que não tem controle. Agora, você esperar um problema para você resolver o problema e se tornar melhor, é você perder tempo. Então, aproveite esse momento para que você se prepare, porque a gente não sabe quando esse sarrafo desce. Se esse sarrafo descer daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele vai vir. E agora, se você esperar o teu negócio para prosperar, né? Acreditando que esse incremento, ele naturalmente vem, essa organização naturalmente vem e você não faz nada, a hora que chegar o sarrafo, você pode ter uma surpresa, porque você pode não ter se mexido e se estruturado. Você não vai passar pelo sarrafo. Não vai passar pelo sarrafo, né? E não é da noite para o dia. Né? Não, exatamente. Não é rápido dessa forma, né? Então, eu acho que é importante todos nós andarmos no compasso certo, direito, porque a gente tem que parar de pensar no meu quadrado. Porque você, quando tem a economia funcionando como um todo, todos são beneficiados. Por isso que eu falo, todos ganham. As empresas ganham, os fornecedores ganham, a economia do Brasil também ganha. A gente quer uma economia forte para uma melhor distribuição de renda, onde todos possam participar. Né? Então, quanto mais gente estiver participando disso, melhor a economia, uma espiral positiva. Isso. Né? Então, os salários são aumentados, a distribuição de renda melhora, você tem uma série de coisas aí. Né? E gostaria de falar também que você tem que cumprir os seus deveres com o fisco. Agora, é importante, exija os seus direitos com o fisco, você tem direito de exigir, exija, não tenha medo de exigir, se prepare para exigir, porque eu garanto que com os deveres você cumpre todos, né? E você fica com medo de exigir. Você tem que quebrar isso. Não tenha medo de exigir, é um direito seu. Faça o certo. Né? E tem proteção. E tem proteção. Por quê? Porque todo aquilo que eu falei antes, o que o Supremo Tribunal determina, a Receita Federal cumpre, porque ela está embaixo do Supremo Tribunal. Ela é obrigada a cumprir o que o Supremo Tribunal decide. Isso é uma segurança jurídica. Não há o que se temer. Estamos falando do exemplo que eu dei. Via Varejo, Loja Renner, 1 bilhão 270. Tá? A Viva, eu sei do caso aí, que ela está para recuperar 1 bilhão e 200. Nós estamos falando de bilhão. Tá? Ou seja, ela nem vende isso esse ano, né? E ela está conseguindo resgatar um valor desse muito importante. Então, eu acho que, espero que o título do webinar de Obtenha Capital Sem Gerar Dívida não tenha deixado nenhuma dúvida. Olha só. Vocês podem passar para a gente todas as perguntas, eu vou responder, nós vamos responder tudo por e-mail, não tem problema nenhum, a gente personaliza. Assim como nós temos na nossa linha personalizada para atender a cada tipo de resgate, nós entendemos o que é personalizar um atendimento. Tá? Olha só,
Existem duas perguntas, infelizmente a gente extrapolou o tempo previsto, né? É importante respeitar o tempo, acho que sobrou conteúdo para que a gente possa planejar. Eu já aproveito e faço o convite para o Bonavita e o Rubem para um próximo webinar, que a gente possa explorar um pouco mais alguns temas que foram abordados aqui no canal. O Norberto, muito extenso. O Marcos André e o Norberto fizeram as perguntas, eu repasso e a gente responde a eles, responde no canal para que todos tenham o histórico. Lá no descritivo do canal a gente coloca todos os pontos de contato, os e-mails, as referências da web para que as pessoas possam procurar e gerar conteúdo pós, né, o webinar. Eu aprendi bastante, obrigado para vocês dois, são dois grandes especialistas com uma visão não só integrada, mas completa dentro da parte tributária e uma forma inteligente de você resgatar e gerar esse capital. Inteligente porque você não gera dívida nem empréstimos, mas não esqueça, esse trabalho tem que ser feito por especialistas e por pessoas que conheçam, exatamente para que você não corra riscos. O que o Rubem falou é importante. Quem gerencia riscos consegue colher bons resultados. Certo, Rubem? Certo, Bonavita? Certo. Ok. As perguntas que vierem pelo canal da iProcesso, façam as perguntas que a gente monta um pacote específico de respostas e coloca no canal, porque todo mundo que está aqui vai ser beneficiado também, sem pagar nada, do ponto de vista de colaboração, ok? Sim. Isso Ótimo. É ganha-ganha, tá bom? Senhores, fechou. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigado.